Para a gente repercutir essa fala do presidente Lula e a própria visita à Rússia, conversamos agora com o professor de Relações Internacionais, Valdir Bezerra, a quem eu já agradeço a gentileza da entrevista. Oi, professor, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Soraya. É um prazer falar com vocês da Jovem Pan. Professor, queria entender o seu ponto de vista em relação a essa visita do presidente Lula à Rússia. O que isso sinaliza, né? O que o Brasil também tem a ganhar ou a perder com essa visita oficial nesse momento? Para a Rússia, os líderes mundiais que estiveram presentes nessa celebração do Dia da Vitória, 9 de maio, que é uma das datas mais comemoradas do país, sinaliza uma afinidade para com a Rússia. São países que Moscou considera fundamentalmente como amigáveis à Rússia, e a ida do Lula a esse evento foi bastante celebrada, né, em Moscou, porque o Brasil ele é um país-chave para a Rússia no contexto da América Latina. É o país com o qual a Rússia detém o maior comércio na região, é um país parceiro dentro do grupo BRICS e é um país também com os quais a Rússia tradicionalmente possui boas relações diplomáticas. Então, todos os líderes mundiais que estiveram presentes, Lula incluso, são considerados pela Rússia como representantes de países amigáveis a Moscou, no momento em que a gente passou por um período de tentativa de isolamento diplomático dos russos, sobretudo quando a gente olha para o Ocidente. Professor, bom dia, né? Inclusive ele falou dessa possibilidade de um cessar-fogo lá em relação à Ucrânia também. O senhor acredita nisso ou estamos ainda muito longe disso e nós tivemos toda essa cerimônia? Recentemente, houve um veículo de mídia internacional que acabou divulgando as propostas americanas e propostas ucranianas para início de negociações com a Rússia a respeito de um cessar-fogo, mas ainda há algumas questões muito complexas a serem discutidas. Muito embora as intenções sejam de estabelecer esse processo, existem algumas demandas por parte da Ucrânia e por parte da Rússia que vão dificultar encontrar um denominador mínimo comum. Então, muito embora o cenário tenha mudado um pouco, porque a administração americana deseja, pelo menos, incentivar os lados a voltar à negociação, ainda há questões que a Ucrânia não concorda, sobretudo o aspecto territorial, e há questões que a Rússia não concorda, como é o caso de garantia de segurança à Ucrânia por meio do estabelecimento de tropas de países como França, Inglaterra ou Alemanha no território ucraniano. Professor, Lula também chegou a criticar o presidente Donald Trump, né, fazendo duras críticas também bem diretas. Qual o impacto da fala também em relação ao presidente dos Estados Unidos? De um certo modo, essas falas do Lula vão antagonizar a atual administração americana. Ele aproveitou, né, o ensejo da presença na Rússia, que é um dos principais países críticos a algumas políticas dos Estados Unidos, não só a Rússia nesse caso, a Rússia e também a China. E, diante do Putin, ele fez críticas ao Trump, fez críticas às políticas do assim chamado tarifaço, e fez críticas também ao rearmamento europeu, pelo menos ao projeto de rearmamento europeu, que engloba planos de gastos na casa dos 800 bilhões de euros, que também é uma questão bastante importante para a Rússia. Afinal de contas, a Europa é vizinha da Rússia, e o Lula fez essa crítica tanto à Europa Ocidental como aos Estados Unidos, ou seja, ele criticou o Ocidente de uma forma coletiva.
Professor, agora a pergunta também dos nossos comentaristas, hoje aqui conosco, Henrique Kriegner, também Diogo da Luz, começando pelo Henrique. Professor, bom dia. Um dos fatores preponderantes para determinar o poder, né, de uma nação no cenário internacional é justamente a questão do armamento. O Brasil tem grande território, tem grande população, mas não tem um poder bélico expressivo. Existe alguma chance, o senhor vê em algum prisma de análise do Brasil ser um ator fundamental na negociação de paz entre Rússia e Ucrânia? Do ponto de vista do Brasil ser um ator-chave no sul global e brigar pelo estabelecimento de um chamado clube de paz de países neutros, e ali a gente está falando também, por exemplo, de Turquia, de Indonésia, de alguns países do Oriente Médio que também têm essa intenção, eu acho uma iniciativa boa, uma iniciativa correta. Entretanto, o Brasil ele não tem um peso estratégico significativo no contexto da guerra em si. A guerra acontece no leste europeu, ela envolve interesses diretos da União Europeia, envolve interesses diretos da própria Ucrânia, da Rússia, dos Estados Unidos, de um certo modo da China. O Brasil ele ainda não possui um peso geopolítico global para influenciar em grande medida esse processo. Eu acredito que são, na verdade, esses 4 atores que eu mencionei, né, União Europeia, Estados Unidos, Rússia e Ucrânia, com a China correndo por fora, que podem influenciar de uma forma mais decisiva esse processo de paz que está tão complicado de imaginar no momento. Diogo da Luz, sua pergunta. Muito bom dia, professor. A palavra paz flui frequentemente na boca dos nossos governantes. Mas uma semana antes de começar a guerra da Rússia contra a Ucrânia, Jair Bolsonaro, então presidente, estava lá e disse na Rússia que Putin era um homem de paz. Agora a gente vê o presidente Lula indo à Rússia com direito a abraço efusivo no presidente Putin, o que é muito raro, especialmente com os russos passando a imagem de um irmão propriamente. Isso, a mim, passa imagem de apoio à Rússia e não à paz propriamente. Estou enganado ou é isso que eles estão passando para nós? Certamente que a presidência brasileira, e não é somente a presidência do Lula, a presidência do Bolsonaro também demonstrou uma certa cautela em criticar a Rússia pelas ações na Ucrânia, muito embora o país tenha condenado a invasão dentro da Organização das Nações Unidas. Em termos de declarações presidenciais, tanto Bolsonaro como Lula e os seus respectivos ministros das Relações Exteriores foram muito cautelosos em fazer críticas à Rússia e também em fazer críticas de forma direta ao próprio Vladimir Putin, que passou por um processo de isolamento, né, por parte do Ocidente e que tem uma condenação penal por parte do Tribunal Penal Internacional. Então, ele não pode viajar para fora da Rússia porque há um risco dele ser preso em um país estrangeiro. Então, existe uma cautela da presidência brasileira em relação a Moscou e é interessante notar que o Mauro Vieira, o atual ministro das Relações Exteriores de Lula, deu uma declaração em 2023 dizendo que o Brasil, em relação a esse conflito, vai tentar manter uma equidistância, né? Ele vai tentar se posicionar de uma forma distante tanto da Ucrânia como da Rússia, não vai se alinhar nem a um nem a outro. Mas as visitas, né, de representantes russos no Brasil, as declarações também do assessor especial de Lula, Celso Amorim, a própria visita do Lula agora, as visitas constantes da Dilma à Rússia, parecem mostrar que essa equidistância ela não está sendo exatamente obedecida, ou seja, o Brasil está um pouco mais próximo das posições da Rússia em relação à guerra na Ucrânia do que das demandas da Ucrânia. Conversamos com o professor de Relações Internacionais Valdir Bezerra sobre a ida do presidente Lula à Rússia. Professor, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, fico à disposição. Obrigado.